Bom, agora eu vou falar aqui de algumas reações de ésteres que não são necessariamente reações de substituição nucleofílica acílica. A primeira delas é a seguinte, é a hidrólise de ésteres de álcools terciários. Quando nós temos, por exemplo, um éster de um ácido carboxílico com tercbutanol, por exemplo, ou qualquer outro álcool terciário, e nós fazemos a hidrólise, bom, agora eu vou falar de alguns aspectos das reações de ésteres que eu não comentei na aula principal de ésteres disponível já no canal. Vamos olhar aqui um caso da hidrólise ácida de ésteres de álcools terciários. Quando se tem um éster de álcool tercbutílico ou de qualquer outro álcool terciário, isso vai promover a reação de hidrólise, ou seja, hidrólise ácida, água, ácido e aquecimento. Para se fazer a hidrólise, os produtos serão sempre os mesmos, ácido carboxílico mais o álcool, o tercbutanol. Entretanto, o mecanismo dessa reação pode ocorrer por duas formas, pelo mecanismo da reação de substituição nucleofílica acílica ou pelo mecanismo da reação de substituição nucleofílica unimolecular. Só relembrando, como seria esse mecanismo de reação pela reação de substituição nucleofílica acílica? Primeira etapa, ativação da carbonila via protonação do oxigênio carbonílico, ataque da água ao carbono acílico, fazendo o produto de adição, etapa de transferência de prótons desse oxigênio para o oxigênio do álcool tercbutílico. Esse par de elétrons vem e reconstitui a carbonila, expulsando o tercbutanol, formando então o ácido carboxílico protonado mais o tercbutanol. Depois da neutralização do meio, a saída desse próton, se obtém o ácido carboxílico. Entretanto, experimentalmente, observa-se que o mecanismo principal de hidrólise para álcools terciários muitas das vezes não ocorre pelo mecanismo da substituição nucleofílica acílica, mas sim por um mecanismo via SN1, ou seja, reação de substituição unimolecular. Porque quando se promove a etapa de ativação da carbonila, ou seja, a protonação do oxigênio carbonílico, esse processo aqui é mais favorecido. O par de elétrons da ligação carbono-oxigênio reconstitui a ligação dupla e neutraliza o oxigênio da carbonila do ácido, formando o ácido carboxílico e um carbocátion tercbutílico, que é um carbocátion terciário, que é um intermediário reacional bastante estável. E aí, esse carbocátion terciário reage com a água, formando o tercbutanol protonado, que depois da neutralização do meio, você tem os mesmos produtos, o ácido carboxílico e o tercbutanol. Então, na hidrólise promovida por ácido de ésteres derivados de álcools terciários, a experiência mostra, nós já temos evidências experimentais suficientes para afirmar que, em boa parte das vezes, o mecanismo dessa hidrólise não ocorre por meio do mecanismo clássico da reação de substituição nucleofílica acílica, passando por aquelas etapas, ativação da carbonila, adição do nucleófilo, eliminação. Não, ele ocorre pelo mecanismo SN1, da substituição nucleofílica unimolecular, protonação da carbonila, saída
do grupo abandonador, formando um carbocátion terciário, e esse carbocátion terciário sofre o ataque nucleofílico da água. Isso é um exemplo bastante interessante, porque muitas das vezes, né, dependendo da linha do professor, pode-se dar muita importância ao mecanismo, e eles são muito importantes, né? Mas esse é um exemplo interessante que muitas das vezes o mais importante é a reação, é o produto em si, né? O mecanismo pelo qual aquela transformação química ocorre pode variar, tanto que ao longo da história da química orgânica vários mecanismos foram contestados, outros foram provados experimentalmente, mas o que importa é que no final das contas você vai ter os mesmos produtos. Mas nesse caso, o objetivo aqui é atentar para esse fato. Hidrólise promovida por ácido de ésteres de álcools terciários normalmente ocorrem pelo mecanismo de reação SN1 e não pelo mecanismo clássico de substituição nucleofílica acílica. Da mesma forma, com a hidrólise básica de ésteres metílicos, também você tem duas hipóteses de mecanismo, você tem duas vias mecanísticas para a reação. A reação tradicional de substituição nucleofílica acílica, ou por meio de uma reação de SN2, a substituição nucleofílica bimolecular. Então, um éster metílico reagindo com hidróxido de sódio, por exemplo, você vai ter como produto dessa hidrólise o carboxilato e o metanol, né? Isso é uma reação de hidrólise básica de ésteres, ou reação de saponificação, que eu expliquei em maiores detalhes na aula principal de ésteres. Pelo mecanismo da reação de substituição nucleofílica acílica, o que vai ocorrer? O hidróxido, que é o nucleófilo, vai fazer um ataque à carbonila do éster, formando o produto de adição. O par de elétrons do oxigênio vai reconstituir a ligação dupla, expulsando o íon metóxido e formando um ácido carboxílico. Essa reação aqui de neutralização é extremamente rápida. Essas duas espécies aqui têm tempos de vida extremamente curtos, pelo que eu já expliquei na aula principal de ésteres. E aí se forma o carboxilato e o metanol. Mas éster e hidróxido em alta temperatura, existem evidências experimentais que às vezes essa hidrólise ocorre por um mecanismo via SN2. A base, no caso aqui o hidróxido, um nucleófilo extremamente forte, ataca a metila, e a metila, então, esse par de elétrons aqui, que faz a ligação do oxigênio do éster com o carbono da metila, esse par de elétrons vai para o oxigênio, formando um carboxilato e o metanol. Então, o nucleófilo ataca o carbono e todo o íon carboxilato age como um grupo abandonador. Esse mecanismo é muito favorecido, às vezes, principalmente nesses casos aqui. Quando você tem, por exemplo, ésteres aromáticos ligados a grupos doadores de elétrons. Por exemplo, o grupo amino, o grupo um oxigênio ligado a um éter, por exemplo, um grupo metóx, enfim, qualquer grupo que doa elétrons para o anel aromático. Ao doar elétrons para o anel aromático, esses elétrons acabam deixando esse carbono aqui menos eletrofílico, menos deficiente em elétrons. Então, esse carbono, ao não ser tão deficiente assim em elétrons, ele não favorece o ataque nucleofílico nele. Em compensação, o grupo metila é um grupo extremamente reativo para a reação de SN2, porque ele não apresenta impedimento estérico algum. Ou no caso de ácidos que, por alguma razão, nesse caso aqui é o pivaloato de metila, esse grupo terciário aqui,
ele é um éster de um ácido que tem um carbono terciário, ligado a 3 grupos de carbono. Dependendo do tamanho desses grupos, eles podem fornecer um certo impedimento estérico para o ataque nucleofílico do hidróxido nessa carbonila. Ao passo que a carbonila da metila, ela está completamente desimpedida, ela não sofre de impedimento estérico. Então, nós já temos evidências experimentais muito contundentes que, em determinados casos, a hidrólise básica de ésteres metílicos ocorre pelo mecanismo de SN2 e não pelo mecanismo de substituição nucleofílica acílica.